espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Não esquece de deixar o seu like. E se você está começando aqui no canal, não esquece de acionar o sininho das notificações para você receber todos os dias um capítulo novo. Hoje nós estamos com 1 Samuel, capítulo 28, que vai falar do início, do declínio moral e espiritual e até mesmo o declínio material, físico de Saul. Saul estava cansado, Saul já estava abandonado pelo Senhor e ele decide fazer uma loucura maior do que todas que ele já tinha feito. Ele diz que ele vai consultar um adivinhador ou uma adivinhadora. Porque os filisteus tinham juntado seus exércitos para guerrear contra Israel. E Aquis é o rei que a gente viu no capítulo anterior, que estava protegendo Davi, pediu para Davi que ele fosse o seu guarda contra ele e teria que lutar contra seu próprio povo. Versículos 1 e 2. Olha que situação que Davi havia se metido, porque ele foi lá para o reino dos filisteus, morar com os filisteus, sem consultar o Senhor. E agora está sendo exigido dele que ele vá lutar contra Saul, contra o exército de Saul, contra os israelitas, porque ele agora fazia parte do reino dos filisteus. A situação vai ficando complicada. E enquanto isso, depois que Samuel morreu, o Saul começou a desenterrar os adivinhadores e os encantadores, o que era uma abominação ao Senhor. Declaradamente o Senhor é contra essas práticas de você consultar adivinhadores, de você consultar adivinhos, encantadores de encantamentos. Deuteronômio 18:2 fala contra isso, diz assim: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Essa prática reprovada por Deus, que é a de consultar os mortos. Os filisteus tinham acampado em Sunem e Saul e todo o seu exército estavam acampados em Gilba. Versículo 4. Então o Saul tremeu. Quando ele ouviu falar que os filisteus estavam chegando em grande número contra ele, e ele ficou muito apavorado, mas ao invés de consultar ao Senhor, ele até tentou consultar, mas acontece que o Senhor não respondeu a ele. Versículo 6 fala isso: não respondeu nem por sonhos e nem pelas duas pedras, o Urim e o Tumim, que eram as pedras usadas pelos profetas. Deus se calou diante de Saul. Então Saul manda buscar uma feiticeira. Olha que coisa, mandou buscar uma feiticeira. E os seus criados disseram a ele que em Endor, o nome da cidade é Endor, havia uma mulher que tinha esse espírito de adivinhação. Versículo 7. E Saul se disfarça e vai consultá-la. Pede a ela que fizesse subir dos mortos quem ela dissesse. Versículo 8. A quem ele pedisse, a quem ele quisesse. A mulher lhe diz que temia, ela tinha medo de fazer aquilo, porque ela sabia que o próprio Saul antes tinha mandado destruir todos os adivinhos e todos os encantadores e que ele poderia estar armando contra ela. Versículo 9. Saul deixa ela tranquila e jura pelo Senhor que nenhum mal iria sobrevir a ela. Veja a que ponto esse homem insano chegou. Como o Senhor se afastara dele, não respondia mais, ele, ao invés de se arrepender, de buscar o perdão do Senhor, não, ele decide consultar o diabo, consultar alguém que praticava aquilo que o Senhor já tinha dito, que era uma abominação. Da mesma forma que ele sacrificou lá, quando não podia ter sacrificado, porque só os sacerdotes podiam sacrificar, ele aqui fazia uma coisa pior, ele ia consultar os adivinhos, os encantadores, aqueles que consultavam os mortos, porque ele sabia que o Senhor abominava isso. Mas como o Senhor parou de responder a ele, ele achou essa opção, uma opção aceitável, consultar os mortos. Que coisa terrível. A mulher então pergunta para ele quem que ele queria que fizesse subir dos mortos. E aí ele responde: me faz subir Samuel. Versículo 11. A mulher percebe que era Saul, mas ele a tranquiliza de novo e ela lhe diz: eu vejo deuses que sobem da terra. Versículo 13.
E como ele é? Ela diz, ele parece um ancião, está envolto numa capa, e Saul então acredita que aquele demônio era Samuel, e ele se prostra com o rosto em terra, versículo 14. E Samuel, ou melhor, o espírito que ele supunha ser Samuel, lhe diz, por que você me inquieta, visto que o Senhor te tem desamparado e tem feito de você o seu inimigo? Versículo 15 e 16. O próprio diabo sabia o que Samuel já havia dito a Saul, e ele só repete as palavras do Samuel para ele. O Senhor fez com a minha boca como minha boca te disse, rasgou o seu reino das suas mãos e o deu a Davi. Versículo 17. As mesmas palavras que Samuel já havia dito a Saul, o diabo repetiu para ele. O Senhor rasgou o teu reino. O Senhor não te deu mais esse reino. Agora esse reino pertence a Davi. E isso deve ter enfurecido muito Saul. Como você não quis ouvir a voz do Senhor e não obedeceu quando pelejou contra Amaleque, o Senhor fez isso hoje. Versículo 18, contra você. E o Senhor vai te entregar nas mãos dos filisteus, junto com seus filhos, e você será recolhido junto com eles. Sentença de morte completa, dada por Deus e agora confirmada pela boca do diabo. Versículo 19. E Saul caiu por terra e temeu muito aquelas palavras. Ele estava sem forças porque ele não tinha comido. Versículo 20. Aí a mulher dele se achegou a ele e o fez comer. Versículo 22, 23, 24. Tomou um bezerro cevado, farinha, bolos ázimos, trouxe para Saul e para os seus criados. Eles comeram, depois eles se levantaram e eles partiram na mesma noite. Versículo 25. A loucura de Saul atingiu um nível tão alto que ele foi lá ouvir o diabo, consultar o diabo. Já que Deus não me responde, vou pedir para o diabo. Mas até mesmo o demônio disfarçado de Samuel falou coisas para o atormentar ainda mais. Repetiu as palavras que Samuel já havia decretado, já havia dito para ele, ó, seu reino, do jeito que você rasgou minha roupa, foi rasgado também. Saul somara a sua lista de pecado e de desobediências, mais esse pecado que era terrível. A Escritura deixa bem claro que por mais que Satanás se mostre como um anjo de luz, no caso travestido aqui de Samuel, sua intenção será sempre a mesma, a de destruir as nossas vidas e levá-lo ao mesmo destino, a destruição eterna. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o seu povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? Isaías 8,19 vai nos alertar com relação a isso. Nunca consulte mortos, consulte ao Deus vivo, porque ele realmente pode fazer o bem e o diabo não tem nada de bom para te oferecer. Cuidado com as doutrinas baseadas em trechos isolados da Bíblia. Muitos têm usado esse texto aqui do Samuel como uma ilustração, como fez o maligno no deserto, mas Cristo venceu com a própria Escritura, dizendo, assim diz o Senhor. Então, use uma escritura dentro do contexto. Não esqueça, texto sem contexto é pretexto para heresia. Se alguém mostrar essa escritura para você, dizer, ó, você pode usar esse trecho para ver que é possível consultar os mortos, que os mortos podem falar, e você vai saber o contexto real dessa escritura, e você sabe que você não pode, você não deve, você está proibido de consultar os mortos, porque eles não podem falar segundo o Senhor Jesus. Quem fala no lugar deles é o próprio diabo. Saul foi abandonado por Deus e ele tinha duas escolhas. Ele podia se arrepender, buscar perdão, misericórdia de Deus, ou ir atrás daquilo que ele já sabia que era uma abominação, consultar os mortos. Nós somos mortais, morreremos uma única vez e iremos para o julgamento final. Isso que está escrito em 1 Coríntios 15:52, que diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Um dia a trombeta vai soar, todos nós subiremos para ter vida com Cristo. Então, não perca tempo com as mentiras do diabo, consulte o Senhor e essa palavra. Apegue-se a essa palavra, porque a promessa daquele que venceu a morte está aqui. João 14:19 diz, porque eu vivo e vós também vivereis.
No último dia nós seremos arrebatados, vivos ou mortos, como nós estivermos aqui nessa terra, porque primeiro ele vai ressuscitar os mortos e depois nós, se estivermos vivos, na última trombeta, e vai nos julgar. E aí sim a condenação ou a salvação. O que passa disso é engano e mentira. Apegue-se à verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê clareza, discernimento com relação a essa passagem e com todas as outras passagens da Bíblia. Não esqueça, não isole uma passagem da Bíblia, você tem que conhecê-la todinha. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Voltamos em 1 Samuel, capítulo 29, quando Deus vai impedir Davi de lutar contra o seu próprio povo. O Senhor protege aqueles que são seus. Um abraço em Cristo Jesus. Voltamos amanhã com 1 Samuel, capítulo 29, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada